hustling, 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 hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm... Aqui é o Ryan Santos e bem-vindo a mais um episódio do podcast Mundo Ryan. Fala pessoal, é o seguinte, hoje, já entrevistei gente em Singapura, na Suíça, em Los Angeles, no Rio, em Belo Horizonte, e hoje é a primeira vez que eu gravo um podcast em São Paulo, e o moleque de hoje é disparado a pessoa mais jovem a ser entrevistada por mim nesse negócio. Eu vou contar mais ou menos como é que eu conheci ele. Primeiro, ele tem 17 anos. Pra você ter uma ideia, ele nasceu em 1999. Em 1999, eu jogava bola, já era federado. Não, federado não era ainda não, mas assim, eu era um moleque que já sabia o que era sexo em 1999. E ele nasceu esse ano. Então, caraca, o moleque é novo mesmo. Aí, beleza. Como é que eu conheci? Não vou dizer o nome dele ainda não, porque eu tenho que contar a história, caramba. Eu tenho um almoço semanal com leitores, em cidades diferentes. E dessa vez eu vim para São Paulo resolver algumas coisas do lançamento do meu livro Wall Street, do livro impresso pela editora Astral, Wall Street. E resolvi abrir aquela promoçãozinha para o pessoal que assina a newsletter, que está aqui embaixo, para você clicar o link e assinar também. Eu falei, galera, os 4 primeiros leitores que responderem esse e-mail com print provando que compraram o meu novo livro Migrante Legal, que eu não tinha feito marketing nem nada, eu tinha avisado para quem, o pessoal mais fiel, que tá no meu mail e na newsletter. E esse maluco, me mandou umas 3 horas depois, sendo que os 4 que ganharam o almoço me mandaram no espaço de 2 minutos. Eu tive que fechar as inscrições para o almoço, que eu pago o almoço dessas pessoas. Em 2 minutos eu fechei a inscrição, porque, os caras já pegaram as vagas. Aí esse moleque insistiu, não, mas eu tava fazendo um vestibular, que eu só saí da sala do vestibular às 8 da noite, você mandou e-mail às 4 da tarde, não sei o quê. Só logo que eu vi, eu já mandei, não sei o que, eu fiz um rolê pra pedir pra minha mãe logar na minha senha de e-mail, uma coisa assim, uma coisa louca. Aí eu falei, mano, regras são regras. Se eu abrir brecha pra você, eu vou ter que abrir brecha pro cara que mandou o print aos 4 minutos e o outro aos 5. Então, cara, espera, porque vai ter o lançamento do livro em São Paulo daqui a 2 semanas e a gente troca ideia, toma um Danone depois. Aí ele insistiu mais ainda, eu falei, caraca, um pescador reconhece um pescador à distância. E eu fui descobrir que ele tinha acabado de passar no vestibular da Stanford University, que hoje em dia, na minha opinião, é a melhor universidade do mundo. Especialmente pro que ele quer fazer. Aí, beleza, eu fui no almoço dos leitores, paguei o almoço do pessoal da Paulista e tinha uma reunião marcada no bairro do Itaim. Eu tinha meia hora livre entre o almoço e a reunião. E eu marquei no lugar, como é que é o nome do lugar? Otávio Café, na Faria Lima, e sentou comigo. Tomei café com ele, troquei ideia, que o cara pagou meu café. Lembrando, ele tem 17, eu tenho 26. Pagou meu café, porque ele tinha prometido que ia pagar meu café. E ele mora longe pra caraca de São Paulo, e eu falei, mano, você vai ficar aqui comigo, eu vou te levar na minha reunião, vou te levar pra conhecer meu mentor, e pá. Chega de cerimônia, o nome dele é Raul Dagir, e ele passou em Stanford. Beleza, Raul? E aí, Ryan, beleza? Valeu aí pela oportunidade. Mano, valeu você por já ser uma inspiração pra mim. Aquela hack do mini mentor do livro Hackeando Tudo. Uma inspiração pra mim e você vai virar uma inspiração pra um monte de gente agora. Porque... Acho que é o contrário, na verdade. Acho que começou você sendo uma inspiração pra mim estudar fora, pra eu estudar fora e tal. Correr atrás dos objetivos. Tamo junto, cara. Agora é sem puxar o saco, já é? Beleza? Fechou. Vamos lá, agora começa. Senão eu vou te xingar. Começa... E eu xingo mesmo, assim, o cara tá do meu lado, o cara eu vou xingar ele, pronto, porque esse é meu jeito. E eu tenho que realmente trabalhar nisso, mas vamos lá. Uhum. Raul,
Vamos lá, vamos do início, cara. O que seu pai faz e, putz, como é que veio na cabeça de estudar fora? O que seu pai faz? Vamos lá. Cara, meu pai é empresário, também é uma empresa de produtos médicos e tal. A inspiração para estudar fora veio acho que o começo foi com a minha mãe, que é professora de inglês. Ela chegou a fazer um curso na University of Illinois, acho que um pouco depois de se formar na faculdade. Então ela sempre incentivou que eu e meus irmãos fôssemos mais abertos para o mundo, fôssemos viajar, fôssemos conhecer, ter experiências internacionais e tal. Aí eu nem pensava muito no fundamental nessa possibilidade de estudar fora, daí eu acho que eu fui numa feira de intercâmbio, de universidade e tal, vi que essa possibilidade era real, vi que tinha brasileiro indo para fora, que ia ser difícil, lógico, foi uma trajetória muito árdua, mas que era possível, e daí eu falei, putz, sou um dos melhores do meu colégio aqui, sempre fui muito esforçado, eu falei, bom, acho que tá na hora de buscar um desafio maior. E aí eu fui correndo atrás, fui fazer um curso de verão lá em Stanford, que eu sempre soube que era mais ou menos o meu lugar tal, e daí depois de muito estudar, fazer muito extracurricular... Agora para que já vai falar. Estudar, extracurricular, a gente vai passar por isso, por essa... Eu vou te interromper aqui para quebrar um pouco mais desse passado. Porque Fechou, eu tenho uma teoria que ia virar post depois, que é aquela coisa. Eu não contrataria um filho de pai rico, mas eu contrataria um filho de pai empresário. Se o cara, beleza, se o empresário for rico, é o seguinte, que a mentalidade é muito diferente. Porque o filho do pai empresário vê o pai se ferrando para botar leite em cima da mesa da família. E o empresário é o tipo do cara que ele pode trabalhar um mês inteiro e perder dinheiro. Perder patrimônio da família. O filho do pai rico, assalariado ou funcionário público, que é o caso de muita gente que eu conheço, ele vê que tipo, o pai dele tá preenchendo o tempo dele com o trabalho, beleza, tá ganhando bem, mas todo dia 5 tem grana pingando. E o cara trabalha e sempre ganha dinheiro. O filho do pai empresário vê que o mundo não é aquela maravilha de cair dinheiro do céu. Eu quero que você, tipo, beleza, você viu seu pai pai empresário. Como é que isso... Eu já entrevistei o Thiago Slivac aqui, que é filho de um pai empresário, ele tem uma mentalidade muito parecida com a sua. Eu quero que, assim, o que você aprendeu desde a infância de um pai empresário? Eu acho que além de ter um pai empresário, é um pai muito empreendedor. Meu pai, ele tinha a sede da empresa aqui em São Paulo, tal, ele viu que tinha uma oportunidade para crescer, foi lá, aceitou o desafio, tentou foi para Itu construir essa fábrica. Arriscou, uma fábrica muito maior do que ele tinha antes. Pegou empréstimo, tipo, dinheiro que não tinha. Exatamente, correu atrás e daí ele mostrou, é aquele negócio de liderar, por exemplo, você só falar... sei lá, faço o que eu falo, não faço o que eu faço, é muito fácil. Você tem que dar aquela liderança, por exemplo. E foi o que ele sempre mostrou pra gente. Ele sai cedo de casa, volta à noite. Ele realmente mostrou pra gente como dar valor ao trabalho, como dar valor ao dinheiro. Ir atrás das coisas, que não é fácil. A gente acompanha bastante o trabalho dele. Às vezes nas férias a gente passava uns dias lá trabalhando com ele. É mesmo? Você trabalhou na empresa da... não era nada muito grande, mas a gente... tava vendo lá o que acontecia. Tava vendo lá, E não era nenhum luxo que o dinheiro caía do céu. Não. E daí teve uma época até que eu tava mexendo em umas planilhas de importação e exportação dele, e daí eu falava, puta pai, o que é essa carga tributária? Os caras já colocam PIS, COFINS e, sei lá, IPI, e daí depois do cálculo eles ainda metem ICMS em cima de tudo isso. Falei, não, ainda colocam o ICMS em cima de tudo isso, como é que você coloca esse produto no mercado? Como é que você... Com tanto imposto. Como é que você continua competitivo? E daí é o aprendizado. Ver, acompanhando, né, o dia a dia, ver os desafios que ele tem. Às vezes ele chega à noite em casa, vou lá, pergunto, e aí, como é que foi o dia? Que foi o problemão de hoje e tal. A gente discute, e daí você vai aprendendo como dar valor ao trabalho, dar valor ao dinheiro, se esforçar mais, e realmente entender que
se você não tirar a bunda da cadeira ali e fazer alguma coisa, não vai dar certo. Não adianta só ficar lá na salinha com ar-condicionado e achar que as coisas vão cair do céu. Você tem que ir lá, você tem que ir pra batalha. Botar a cara, arriscar. Até Itu, que é um calor do caramba. Itu? É calor, mais calor que São Paulo. Que deve ser um vale, né? É entre São Paulo e Rio de Janeiro. Uhum. E ir lá todo dia, batalhar e tal. Morando em São Paulo, dirigir até Itu todo dia. É. Quanto tempo de estrada? Acho que ali Uma hora. de casa dava menos, dava uns 40 minutos. Tá. Mas tranquilo. é um estradão. Vai ali pela Castela. É o direto. seguinte. Esse negócio de pai empresário é algo que eu levei em conta na hora de realmente, chutar o pau da barraca e tocar a minha própria vida, ser meu chefe. Porque eu quero, meu maior sonho de vida é ser pai. E eu quero dar um exemplo do meu filho, que nem o pai do Raul deu pra ele, de valor do dinheiro, valor do trabalho, que dinheiro não cai do céu e tal, coisa. E uma característica comum de empresários que eu conheço, de pais empresários, é que eles botam em prática uma ideia bíblica do Evangelho de Jesus Cristo, que é a parábola do talento. É o seguinte, a parábola do talento tinha 3 caras. Deus deu 10 talentos para um cara. Esse cara pegou esses 10 e voltou com mais 10. Multiplicou os talentos dele. Aí o segundo cara, Deus deu só 5 talentos para ele. Putz, que merda. Ele não ligou. Ele pegou os 5 e trouxe mais 5. Aí o terceiro cara, Deus deu 1 talento para ele. E ele olhou os caras do lado que tinham mais talentos. Ele falou, cara, eu tenho um só. Eu vou me agarrar a ele porque eu tenho medo de perdê-lo. E esse cara se fudeu na Bíblia. Esse terceiro cara se fudeu porque ele se agarrou ao talento dele. E essa coisa do pai empresário tem a ver com essa coisa. Tipo, teu pai tomou esse risco grande, ele pegou os talentos que ele tinha e botou pra rodar. Ele não se segurou, não se agarrou ao que ele já tinha. Uhum. E cara, cada dia que passa, eu aplico isso na minha vida e é o segredo. Quanto mais eu uso essa ideia bíblica, mais eu vou ficando. Eu não tô milionário nem nada, mas mais eu tô enriquecendo, porque eu tô. É o negócio de reinvestir em si mesmo, reinvestir na sua empresa. Pegar aquele caixa e usar como capital de giro para crescer. A capital humana. Capital humano, capital de. Você pega aquilo e cresce. Então eu peguei aquele negócio bíblico e falei, putz, realmente, o pai empresário, né, versus o pai rico assalariado, o pai empresário, ele não se agarra àquilo e tem medo de perder, ele vai lá e arrisca. Isso refletiu ao fato de você ter essa cabeça de ousar. Vamos lá, agora beleza. Ensino médio. Você já sabia que existia esse mundo das faculdades nos Estados Unidos, você começou a pesquisar. Você teve que... Vai, beleza, vamos lá. Vou contextualizar essa pergunta. Bel Pass ficou famosa por ter... ela construiu a imagem dela em volta do fato dela ter estudado no MIT. MIT é uma senhora universidade. Mas aí, agora eu vou te soltar. Eu estudei em Wharton, eu estudei no melhor, Huntsman Program. Você sabe, conhece o Huntsman, sabe que é difícil de entrar nesse negócio. Pode confirmar. Huntsman Program. De 50 vagas para não sei quantos mil tem. Exato. São 50 vagas para milhares e milhares de candidatos entre os melhores do mundo. Ok. A única vantagem que eu e a Bel Pass tivemos sobre o resto é que nós acordamos para a vida mais cedo. O que eu vejo? Cara, eu acordei para o mundo mais cedo, eu sabia que tinha essa coisa de universidade top nos Estados Unidos. Porque fazer universidade nos Estados Unidos não é mais difícil que aqui. Um curso de... Porque tem um negócio de grade inflation, você vai entender depois, eu vou falar um pouco mais depois. Grade inflation. Sim. Você não reprova numa aula no MIT, nem Stanford, não reprova. O mínimo que você pode conseguir é um C, que é 7, 70%. 70% numa prova você passa, beleza. Difícil é entrar. Só entra quem acorda para a vida cedo. Por quê? O application dessas universidades exige que a pessoa de 16, 17 anos tenham conquistas grandes. Rayan dos Santos e Bel Pass acordaram para esse mundo mais cedo. Souberam que tinha um mundo lá e tinha dinheiro para brasileiros
um pouco mais ambiciosos que a média para estudar lá. Eu não me sinto superior a ninguém que fez uma UFRJ, uma USP e passou no vestibular. Porque um curso de engenharia nesse lugar é difícil pra caramba. E os professores metem o pau no aluno, sim! A única diferença é que eu acordei mais cedo pra vida. Agora eu quero mandar a pergunta pra você. Como é que você acordou mais cedo pra vida? O que você começou a fazer? Você tinha aquele objetivo, eu quero passar na melhor universidade do mundo. O que você começou a fazer depois daí? Cara, eu acho que começou bem antes, na verdade. Quando eu entrei no Fundamental 2, eu gostava bastante de matemática. Certo. E eu faço um programa extracurricular que chama Kumon. Não sei se você já ouviu falar. Já, desde criança tem Kumon, é um método japonês. Exatamente. E daí meu irmão ele já fazia Kumon, e daí eu via ele, gostava de matemática e tal, eu falei, mãe, quero entrar nisso aí também. E daí eu comecei a fazer Kumon e tal, descobri uma aptidão e um interesse muito grande por matemática, entrei no sexto ano na escola e falei, vou fazer Olimpíada de Matemática. Comecei Olimpíada Brasileira de Matemática, Olimpíada Paulista e tal. Primeiro ano eu cheguei na final da Olimpíada Paulista. A brasileira foi mais difícil, demorou mais uns anos de estudo para eu chegar até onde eu queria. Estudando independentemente, você estudava pra tirar nota boa no colégio, você estudava fora para essas Olimpíadas. Que era uma matéria diferente, era um conteúdo diferente. Eles têm um pouco de ligação, mas o tratamento que é dado a eles é diferente. Na escola, ele vai te dar o conteúdo X e pedir um negócio mais, digamos, previsível, sei lá. Na Olimpíada de Matemática, ele vai te dar a pergunta e você vai ter que usar os conhecimentos que você já tem para desenvolver um conhecimento novo e resolver aquela questão, entendeu? É um outro desafio. Você tem que... Não é só você pegar... Muitas vezes não é só pegar a fórmula... Não é resolver um problema e para aplicar uma fórmula de Bhaskara... Não, você tem que pensar na aplicação, na contextualização daquele problema, na lógica do negócio para ir aplicar o que você já sabe, entendeu? Você tem que ir um pouco mais além. E daí eu fui fazendo essas Olimpíadas, não ganhei medalha nos 3 primeiros anos e tal. Então você falhou, você competiu e você se fudeu. Eu nem pensava, eu pensava em medalha porque minha escola nunca tinha tido um medalhista. E eu falava, putz, eu quero ser o primeiro, eu vou chegar lá. Mas eu fazia mais por diversão do que por compromisso, sabe? Vai se ferrar. Não, sério. Tua diversão era estudar matemática. Era um pouquinho. Eu gostava do negócio de ser desafiado, de tentar fazer um negócio que ninguém tinha feito ainda, de correr atrás, entendeu? Mano, olha só. Ele tá falando essas coisas de nerd aí, mas ele tá do meu lado, ele é um cara super normal. Não, deve pegar geral. Final de semana ele também, deve pegar a amigos. mulher, sim. Esse cara deve pegar a mulher. Deve pegar a mulher que é pinta, não sei o quê. Ele pega a mulher, sim. Ele é um cara... Ele não é um nerdão, daqueles de que fica estudando matemática o dia inteiro. Por isso que eu assim, cara... Você se divertia estudando matemática. Eu não consigo acreditar nisso. Cada um com seus interesses. Sério mesmo, você gosta então? Você gosta Eu gosto, bastante. Então você, nas primeiras vezes, você não se classificou, não ganhou a medalha. Não. E você não desistiu, você não falou, que merda. Ou você usou aquilo como motivação, então. Você falhou, você fracassou cedo. Fracasso cedo. E tem um post, não sei se você já viu no meu blog, um post das 7 características das pessoas mais brilhantes que eu conheço. Já viu esse? Não. Tá. Não, esse aí eu já vi. Tá, deles é fracassaram cedo. Você, competiu lá, queria papapá, se ferrou em 2 anos consecutivos, é isso? Foram 3 anos. Não, foram 3 anos que eu fiz. A de matemática demorou 3 anos. A de astronomia eu consegui uma medalha no 8º ano. Astronomia, tem Astronomia e Astronáutica, é a Olimpíada Brasileira. E daí... Quando eu ganhei essa medalha, eu falei, putz, eu já ia relativamente bem na escola, eu falei, putz, eu acho que dá pra dar um passo maior. E além de ser bom na escola, ser bom em relação a nível nacional, nível estadual. Vírgula, para tudo. Agora vamos lá. Para explicar ao pessoal aqui que não conhece o processo de admissão para uma universidade, uma grande universidade dos Estados Unidos. Eu conto isso no meu livro Imigrante Legal. E no curso? E no curso, tem um curso, eu vou botar o link dos dois aqui, o curso Como fazer faculdade de graça nos Estados Unidos. Pessoal, olha só, se você tem mais de
18 anos, não compre o curso, não faça o curso. Não é para você. Pessoal novo, como fazer faculdade de graça nos Estados Unidos é o curso. Mas eu explico mais isso no livro Imigrante também. No livro Imigrante Legal, o lado niga do sonho americano, que é o meu novo livro que saiu agora. Enquanto no Brasil você é apenas sua nota do Enem, nos Estados Unidos eles veem você como um todo. Concorda? Concordo. O processo, lógico, ele envolve as provas como o SAT, ACT, TOEFL, o TOEFL, SAT-2. que você tem que provar a sua competência acadêmica em várias áreas, tem que provar que seu inglês também é forte, porque cursar uma universidade lá fora você tem que ter um nível super alto de inglês para acompanhar as aulas, se relacionar com a galera lá. Mas também tem essa é a parte mais pragmática do processo. Eles também vão pedir boletim, nota, o que você fez além da escola, que são seus extracurriculares, medalha de Olimpíada, tal, seus prêmios. Mas tem a parte mais subjetiva, que é muito importante do processo, que são as redações. Então você tem um personal statement, que é uma redação grande, tipo de 650 palavras, que você tem que falar um pouco sobre sua história, sobre seja um problema que você resolveu, um dilema que você teve na sua vida, uma história interessante, um desafio que você superou, um problema que você quer resolver. E ali você tem esse espaço para mostrar quem você é. Além disso, cada faculdade tem um grupo de questões que você responde em 200, 300 palavras para te conhecer melhor também. 200, 300 palavras é curtinho, você tem que ser objetivo. Você tem que ter sucinto, mas você tem que saber se vender. O negócio é o marketing. Então, tipo, Stanford, eles dão umas perguntas bem abertas. Uma é, tipo, conte uma experiência intelectual que te definiu, é um intellectual vitality. O que importa para você e por quê? E a terceira é para você escrever uma carta para o seu futuro colega de quarto, caso você passe. Nossa, top essa. É para realmente eles entenderem como você vive, como você funciona, quem você é de verdade. E isso às vezes destaca um candidato do resto. Ele pode ser muito inteligente e tal, mas se ele é um cara sociável, se é um cara interessado, se é um cara que corre atrás, ele tem uma vantagem comparativa em relação ao resto. As universidades, essas grandes, falam que é muito fácil. Eles aceitam em média, sei lá, 2.000 candidatos por ano. Eles falam que seria muito fácil pegar esses 200 aprovados, expulsar, pegar da lista dos que foram rejeitados, pegar mais 2.000 candidatos, e eles falam que você teria uma turma tão competente quanto a anterior. Então, você pode ser muito competente academicamente, mas você não pode ser só aquele cara que só estuda. Você tem que ter também uma história, um interesse, uma motivação que te destaque dos demais. Vamos contextualizar isso aqui. No Brasil, primeira coisa, se você tirou 100% no Enem, você passa em qualquer lugar. Passa. Certo? Oh. No IME, no ITA, qual foi o vestibular difícil aqui em São Paulo? Medicina para... Medicina Pinheiros, que é a Faculdade de Medicina da USP. Você tem o ITA, em São Paulo. Você tem a Poli, que é bem difícil. Poli, que é engenharia. Então. Escola Politécnica da USP. São vestibulares difíceis. Você tem Direito da Vamos lá. Franca. Nem em Stanford, nem no MIT, nem em University of Pennsylvania, o cara que tira 100% no Enem, ele tá garantido a entrar. Por causa dessa coisa aí. Não Olha mesmo. só. O cara mostrou que é bom em estudar para uma prova e é bom fazer teste. Só isso. O Brasil para por aí. Outra observação no que ele falou agora. Redação. Enquanto no Brasil você está discorrendo sobre tópicos como racismo, violência policial, publicidade infantil, coisas que aparecem no jornal. O que mais? Outros temas aí de redação do Enem. Teve sobre... Caiu, o tema da FUVEST foi sobre Kant, menoridade. A do ano passado foi sobre utopias. Viajar na maionese. E assim, quanto mais escrever mais bullshitagem, que melhor numa redação, certo? Ok. Os Estados Unidos, o buraco é mais embaixo. Eles falam pro moleque de 16 anos. Basicamente, em outras palavras, é o seguinte. Ô, seu virgem, você tem 500 palavras pra dizer por que você é pica e porque você merece. você merece entrar aqui. Não é?
É basicamente isso. E isso, mano, pelo menos pra mim, com 15, 16 anos, brasileiro, falar de... Se hoje pra mim, vender... Cara, pra mim hoje em dia, vender a empresa dos outros é muito fácil, mas vender meus próprios, vender a mim mesmo é difícil pra caramba. Pro menino de 16 anos, se vender pra alguém, cresceu no Brasil, porque assim, o Brasil é feio, né? Você se autopromover no Brasil, numa escola, ou... É feio. Você vai ser mala, marrento. Marrento, arrogante. Mano, assim, a redação... o excesso de Sim, se claro, promover claro, também é claro. prejudicial. Não, com certeza. Mas assim, Cada um tem que saber seu valor. nos Estados Unidos, ele tá julgando se você realmente sabe se vender, se você é autoconfiante. Porque assim, é autoconfiança. Tem que ter autoconfiança pra entrar lá. Passar essa redação que você escreveu. E a gente vai falar sobre ela E depois. pensar que, por exemplo, Stanford são 44 mil candidatos que já são, assim, de outro nível. Não é uma... Exato. Não, são 44 mil que eles vão pegar 2 mil. E é aquela coisa, Ou você seja- divide... Vai, você é bom em matemática. 2 mil por 44 mil. Quantos candidatos por vaga? Dá 4,7 dá um candidato, dá um candidato por 20 vagas. E isso aqui no Brasil é algo, pô, fácil entrar. Porque tem concurso Não, pior. desculpa, confundi. Uma vaga para 20 candidatos, eu fiz Sim. Tá No sendo Brasil é algo, pô, tá tranquilo, que medicina é pior que isso. É. Mas no Brasil qualquer um pode botar medicina lá. Não, no Stanford o cara precisa pagar, sei lá, seus $100 pra fazer o application de Stanford. O cara que não tem as credenciais, ele nem se liga em perder o tempo dele. Então esses 22 mil, 44 mil. 44 mil pessoas que entraram na peneira de Stanford e pagaram aquela grana ali pra Stanford analisar ele, já é gente acima da média. Não é, você não tá pegando o pessoal do Enem, que escolheu medicina, não. 44 mil gente pica, que se acha pica pra passar no negócio desse. Ok. Além de mostrar a autoconfiança da pessoa, a pessoa contar sobre as suas próprias realizações até os seus 16, 17 anos, ela julga se você é objetivo, porque o americano é isso, não gosta de enrolar. Quando você fica enrolando no desenvolvimento e na introdução da sua redação do Enem sobre racismo ou sobre utopia, os Estados Unidos, no Stanford, em qualquer outro application, você tem um limite de palavras. Você não pode superar aquele limite, você tem que ser direto ao ponto. Falar na cara. Isso é muito parecido com o tipo, no meu blog, nos meus livros, cara, eu sou muito direto. Uma das minhas características que eu vejo Então, estão te ligando aí, tua mãe? Não, tá tranquilo. Tá, beleza. Que eu vejo é o seguinte, no meu próprio mercado, que é o literário, tem muito livro de 300 palavras. O autor podia facilmente falar, passar a mensagem do livro em... Não, 300 palavras, 300 páginas. O autor podia facilmente passar a mensagem do livro em 10 páginas. Nos Estados Unidos, cara, você tem 800 palavras para se vender. Objetivo. Vamos lá, como é que você se vendeu? Cara, essa redação principal eu falei sobre os desafios que eu tive. Eu estudava na escola Pueridomus antes no Fundamental. E a galera era... Eu entrevistei um cara da Pueridomus aqui, o primeiro, Mário Schwartzman. Ele estudou lá? Mário Schwartzman da Pueridomus. Caraca. E é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Pô, depois da minha mãe e do meu pai, o cara que mais mudou minha vida foi o Mário Schwartzman. Tenho treta com ele, mas eu não posso dizer que ele não agregou valor pra mim. Então, crédito pra escola aí. Crédito pra, sei lá, mas o Mário é um cara realmente... Ele é maluco, fala um monte de merda, mas se você souber filtrar a mensagem do Mário Schwartzman, ele é disparado o melhor coach do Brasil, de desenvolvimento pessoal. O Ryan de um ano atrás, antes do treinamento da Mansão Alpha, o Ryan de agora é totalmente diferente. Continua, Pueridomus, vai lá. Daí lá era mais homogênea, a sala era menorzinha e tal, e daí eu fui pro Santa Cruz, pro Colégio Santa Cruz aqui de São Paulo, no ensino médio, que tem 240 pessoas por turma. E aí Caramba. lá tem de tudo, todos os perfis, todas as pessoas. E eu encontrei muita resistência por causa da minha opinião política e tal. E daí eu fui me desenvolvendo, fui trabalhando minhas opiniões, fui pesquisando mais. E daí essa redação eu falo como que esses meus, digamos, antagonistas
me motivaram a correr mais atrás, a pesquisar mais as coisas, a formar melhor minha opinião, a bater de frente, a debater, a não ter medo de causar polêmica ou de expor sua opinião, tal. Então eu conto sobre essa história, como que eu fui me desenvolvendo ao longo desses 3 anos. Vou te interromper aqui que você usou muito eufemismo. É o seguinte, tem um artigo do blog chamado Não Contrate um Comunista, que viralizou pra caramba e até hoje eu recebo feedback desse artigo. O Raul estudava numa escola esquerda caviar, concorda? Tinha bastante. Tinha de tudo, mas o que predominava era isso. Cara, assim, não quero que você fale mal da sua escola nem dos seus amigos, mas você pode explicar um pouquinho como é que é essa coisa de esquerda caviar na adolescência? É aquela parte da juventude mais idealista, né? A galera acha que o mundo é um mar de rosas e que é só querer que as coisas acontecem e que você, por tá focado um pouco mais no seu desenvolvimento pessoal e não no bem-estar geral da sociedade, é quase um criminoso. Opa, como é que é? Se você focar no indivíduo e não no coletivo, você é um criminoso. A galera gosta de pensar no coletivo, não sei o que, no geral, é tudo a sociedade. Você discute muito pouco no Brasil ainda o indivíduo, metas pessoais, essas coisas. Você discute bastante a coletividade. Política, você discute qual vai ser o melhor sistema de saúde. A política acaba sendo muito discutir a coletividade. Mas, no geral, na sociedade não se discute muito o indivíduo. Aquele negócio, a gente não fala muito, não reflete muito sobre a gente. A gente reflete bastante sobre problemas externos. Autoconhecimento, se diz. Autoconhecimento é a chave do processo de application. Verdade. Verdade, porque mano. você tem que se conhecer pra fazer uma redação. Pra fazer uma redação e se vender. Se você tá falando sobre você ali na redação, você tem que se conhecer, você tem que saber seus interesses, suas motivações, seus objetivos de vida, o que você gosta, o que você não gosta. Você já tem que ter uma ideia de quem você é e do caminho que você quer trilhar. Então foi por isso que foi difícil para mim na hora de escrever esse application, porque eu cresci numa escola muito parecida com a sua, escola de gente rica, mas dominada por pensamentos, vamos dizer, comunistas, coletivistas, certo? Concorda? Exatamente. Então essa coisa do indivíduo que eu precisava para preencher esse application, eu não tinha, quer dizer, eu tinha que tirar lá de dentro, porque para mim ainda era crime valorizar o indivíduo. Continua. Não, só para deixar um pouco claro que eu ainda o colégio que eu fiz é muito bom, valorizo muito a educação acadêmica. Calma aí, vamos, é isso aí, vai lá. E isso foi um desafio, na verdade foi um desafio muito positivo para mim. Eu posso não concordar com muitas das pessoas que eu conversei ao longo do meu ensino médio. Dos seus amigos e dos professores. Também, Tinha professor comunista, você quer dizer isso? Sempre tem, né? Tá, beleza. Mesmo escola rica. Sim. Escola de playboy. Mais comum. É mesmo, tá. Esquerda caviar. Rodrigo Constantino, se você estiver ouvindo isso aí, tamo junto. Meu livro, Não, vamos lá. Aí você batia de frente com essas pessoas que valorizavam muito mais o coletivo do que o indivíduo. Uhum. E eram filhos de pais ricos, que os pais deviam ter trabalhado pra caraca pra chegar onde eles chegaram, pra pagar aquela mensalidade. E eles viviam no mundo da utopia, porque o papai pagava tudo. E eu, nessa época, quando eu tinha... Eu faço questão de dizer que quando eu tinha meus... Você tem 17 agora? 17. Quando eu tinha meus 18, até meus 20 e poucos, eu era coletivista, comunista. Vivia no mundo da lua. E o que me fez acordar pra vida foi eu ter que acordar cedo de manhã, trabalhar pra ganhar um salário e correr correr atrás do meu próprio peixe, senão eu ia morrer de fome no fim do mês, não ia conseguir pagar aluguel, pagar a minha comida. Aí eu deixei de ser comunista. Então você acha que isso tem a ver, assim, essas pessoas vão acordar pra vida um dia, você acha? Com certeza. Coisa de juventude. Acho que até tem esse negócio da juventude ser mais idealista, mas eu acho que invariavelmente depois, quando você precisar correr atrás do seu próprio peixe e tal, você aí vai começar a pensar um pouco mais em você, no seu desenvolvimento e tal. Acho que quando entrar na faculdade já dá o primeiro choque, né, de realidade. É verdade. Eu vou te espetar agora, responde se quiser, mas que mensagem você daria para o pai dos seus colegas esquerda caviar, comunistas, do seu colégio de riquinho? Se não quiser responder, não responde, a gente passa para a próxima.
Eu acho que, como eu tive contato com meu pai, aprendi muito com ele, eu acho que é o negócio de liderar por exemplo, simplesmente. Tá, mas o pai, geralmente, o pai dessa pessoa geralmente não é. É aquela história. Por trás de um Black Bloc ou de um cara que ocupa a PUC ou uma escola federal, tem um pai ralando pra pagar, pra bancar esse filho rebelde. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Você saiu pela tangente. Então Mas- é esse negócio, é de mostrar como é que funciona, como é que contar um pouco sobre o seu dia a dia, sobre o que você faz, entendeu? Então deve ser um pai ausente que deixa o filho chegar àquele. Eu não sei como Entendi, é que é, entendi. não entendo. Não, matou. Mas eu acho Gostei, que gostei. É isso Liderar que eu pelo quis exemplo. dizer Entendi. com dar exemplo, entendeu? Não, entendi. Eu pensei que você saiu pela tangente, mas você já respondeu Não, bem não pra é. caramba essa. Aí beleza, você contou sobre seu conflito contra. Político, é. Seu conflito político. E assim, tem que dar uma emoçãozinha no final. Pra onde você puxou o lado emocional? Tipo, O lado que eu puxei é que, assim como eu tentava trazer mais diversidade para as discussões, colocar um ponto contrário, às vezes eu nem... você era minoria. Quê? Você só era minoria. Muitas vezes era. Às vezes eu até colocava uns pontos contrários na discussão, mesmo sem concordar com eles, pra ver, tipo, animar mais o negócio, sabe? Deixar mais interessante, mais polêmico, acrescentar a discussão. E daí o que eu falei, a mensagem que eu passei central no meu texto é que mesmo eu tendo num ambiente que eu não concorde, que as pessoas não concordem comigo, que eu não concordo com as pessoas, eu vou estar lá tentando expor opiniões diferentes, tentando dialogar e trazendo mais essa diversidade pro ambiente. Eu acho que uma redação para uma universidade, isso cai muito bem, Com porque certeza. eles querem saber também, além do que você já fez, o que você Vai pretende entregar Como na é que você universidade. agrega valor ali dentro? Porque é um negócio, eles vão te dar, sei lá, eles vão te dar um diploma que vai valer muito, talvez até uma bolsa que vale bastante. Você tem que dar algum valor para a faculdade. É sempre uma via de duas mãos. Você não vai dar um valor financeiro para a faculdade, a não ser que você faça uma doação ou pague a faculdade. Mas você vai trazer um valor, a parte acadêmica, a parte Intangível. esportiva. Tem sempre uma troca aí de valores. Eles querem ver como você vai agregar valor para eles enquanto você estiver no campus e depois como um ex-aluno. Tanto é que no Application de Columbia, a primeira redação é qual aspecto da comunidade da faculdade de Columbia você quer impactar. Nossa, em PEN também tinha um negócio desse. Ou seja, eu lembro. o que você quer fazer? Por que você quer vir para cá? O que você quer fazer? Como é que você vai mudar a nossa faculdade, os nossos alunos? Sabe o que eu usava muito? Eu usava o recurso de representar o Brasil no exterior, ser um diplomata do Brasil dentro do Mas campo. isso agora um pouco já tá... É que agora o volume de gente indo para fora tá maior. Já tá bichado, então. Essa coisa de representar. Há 10 anos atrás. Eu fiz isso há 10 anos atrás, realmente. Eu preenchi a application de 2006 para 2007. Estamos, 2016, 10 anos atrás. E tinha pouca gente realmente, porque até aquela época, agora vamos passar pro próximo tópico, porque na minha época, fazer faculdade nos Estados Unidos era coisa restrita a filho de pai rico, não pai rico, pai multimilionário, dono de empresa, bilionário, famílias de sobrenome com empresa listada na bolsa. Essa era a realidade da minha época em 2006. Hoje em dia, parece que o negócio mudou. Hoje está mais acessível. Você vê muita gente. Tem exemplos como o Gustavo Torres, do Capão Redondo. Ih, vamos falar sobre ele depois. Segura o Gustavo. Segura o Gustavo Torres. A gente vai falar sobre ele depois. Então, mas vamos lá. Você vê muita gente que... Diversidade de backgrounds. Eu já vi gente que, sei lá, desde Manaus até o Capão Redondo. Capão Redondo é uma favela em São Paulo, favela que foi retratada nas músicas do Racionais MCs. É um lugar pauleira, perigoso em São Paulo, e um menino de lá, chamado Gustavo, sobrenome? Torres. Gustavo Torres passou em Stanford. A gente vai falar mais sobre ele depois. Mas é aquela coisa, backgrounds diferentes. E eu tenho esse meu curso de como entrar em universidade americana, eu conversei com uma pessoa que dá consultoria para isso, e ela fala, meus filhos de pai rico estão tendo dificuldades em entrar nas tops. Porque o que anteriormente era algo restrito, hoje em dia virou um pouco mais mainstream. Acho que esse é um legado da Bel Pace,
que o pessoal pode meter o pau nela, falar mal da Bell Pass, mas ela deixou esse legado. Ela mostrou que é possível estudar nos Estados Unidos, com bolsa. Uma anuidade na Stanford, quanto custa, o Raul? O custo total, assim, do custo da faculdade, mais acomodação, comida, que você acaba morando na faculdade, tá em torno de $70 mil por ano. $70 mil por ano, faz aí a conta, vezes o dólar 3,5. Vai, 3,5? Agora é mais Não, difícil. fica Bota R$245 R$1.000 por mil. ano. Multiplica por 4, R$1 milhão. Dá quase Mais que isso, porque tem a mesada, tem o voo de tem ida o voo de ida e volta, volta. Vai dar R$1 milhão. Mais de R$1 milhão para estudar em Stanford. Na época era tipo, a anuidade era 50 mil. Minha bolsa foi de 200 e tal. A anuidade era 50 mil, agora já inflacionou, tá mais caro. Mas tem um porém, né? Como é que você vai pagar por isso aí, mano? Então, eu apliquei para uma bolsa. Stanford, essas grandes universidades, eles têm muito dinheiro e por isso eles conseguem dar bolsas relativamente generosas. Stanford, por exemplo, tem um endowment, que seria um orçamento de $22 bilhões. Tá. É grana pra caramba. Eles destinam... Encaixa. Eles podem fazer o que quiser. Construir prédio, dar bolsa para estudante Aliás, mais pobre. Eles destinam bem pouco pra bolsa. Só 6% desse valor é que Nossa, vai pra pouco. bolsa. É bastante. E mesmo assim, eles conseguiram me dar uma bolsa bem generosa. Porque a filosofia deles é assim: se a gente vai te aprovar para estudar aqui, a gente vai te dar todas as condições para ter sucesso nesse ambiente. Então, se a gente acha que você vale a pena te aprovar, que você merece uma vaga, que você vai acrescentar à universidade, então a gente vai te dar o dinheiro que você precisa para estudar aqui. Essa é a política dessas grandes universidades que têm mais dinheiro. Algumas são mais generosas, outras menos. Tem umas que para internacional fica mais difícil pegar bolsa, outras são mais fáceis. Mas aí também vai das suas preferências, do que você quer fazer. Você tem que montar a sua lista de opções de faculdades bem flexível para ver tipo quanto você vai ganhar de bolsa numa, quanto você vai ganhar de bolsa na outra. Você passou em Stanford, mas você não ganhou bolsa full em Stanford. Não ganhei full. Mas o que eu precisava, eles conseguiram. Aí agora vamos lá. Diferença de 10 anos para trás para agora. Eu nasci em 90, você nasceu em 99. A partir do ano de 2006, teve meio que uma convenção na Ivy League, que é a liga das 8 universidades mais tradicionais dos Estados Unidos. Conta aí a Ivy League, vai lá. Quais são? Vai. A Ivy League é Harvard, Princeton, Yale, UPenn, Dartmouth, Cornell e Brown. E Columbia. Boa. E Columbia. Isso, 8. Deu 8, Ok. tá certo. A partir do ano de 2006, como você falou, se o cara for bom o suficiente para passar da peneira, a gente vai arrumar dinheiro para ele, certo? Começou naquele ano. Então, eu dou graças a Deus que eu nasci em 1990. E eu tinha 16 anos em 2006. E eu peguei o primeiro ano dessa mamata. Porque até aquele ano, se você é estrangeiro, você tem que provar que pode bancar a faculdade. E com dólar alto, são poucas famílias no Brasil que podem bancar a faculdade. Certo? Certo. O Stanford vai pagar grande parte da sua bolsa, que tipo, é grana pra caramba em real. Porque você mostrou que é bom estudante e vai agregar valor pra eles. Passou em Stanford, e as outras? As outras agora eu estou esperando o resultado, porque eu fiz um negócio que chama Early Action para Stanford. Ou seja, o deadline geral geralmente dia 1º de janeiro para todas as faculdades. O que eu fiz? Eu mandei a minha application de Stanford no dia 1º de novembro do ano anterior, e daí por estar mandando antecipadamente eu recebo o resultado antecipadamente. Ou seja, dia 10 de dezembro eu já sabia que eu tinha sido aprovado. Agora, Stanford fala que se você quiser aplicar early, você só vai poder aplicar nessa data antecipada para Stanford. Você não pode aplicar para as outras. Porque é um demonstrativo de interesse na faculdade. Você fala, eu tenho certeza que meu lugar é aqui, eu quero já mandar antecipado, porque eu acho que vale a pena para mim, esse é meu lugar, tal, então me avaliem antes.
Então eu mandei para as demais faculdades, mandei para MIT, para Harvard, Princeton, Penn, mandei tudo no dia Só no dia faculdade 1º top? de janeiro. Todas, E só a faculdade que oferece bolsa. só faculdade que oferece bolsa. Você não fez University of Michigan? Não, as públicas elas não oferecem bolsa para internacional, Você então excluiu as públicas do teu. ou teria que ir atrás de uma bolsa externa, de Não. alguma fundação, alguma instituição, que aí também é muito difícil, eu não poderia contar com essa possibilidade, ou teria que ir atrás de um empréstimo, que é o que mata 90% dos estudantes universitários dos Estados Unidos. Até em 2015, o conjunto da dívida estudantil americana chegou a $1 trilhão. E muita gente se forma não conseguindo pagar, porque é um investimento caro. Então eu sabia que se eu também não tivesse bolsa, eu tinha ciência, eu tinha conversado com os meus pais. Se eu passasse e não tivesse bolsa, eu também não iria. Não iria? Porque Você não faria loan também, não faria um loan. $70 mil por ano, você sai da faculdade devendo 1 milhão mais juros pro banco. Juro brasileiro, é verdade. Você mata e lá a gente não pode ter acesso aos financiamentos estudantis, porque a taxa... Que você é gringo, você não pode... Porque a taxa é subsidiada pelo governo. Para cidadãos americanos. Então você fala, você vai pegar um empréstimo, no Banco Itaú, no Brasil, putz, com a Selic a 14%, agora 13%, né? Cara, beleza. Eu já escrevi sobre isso no blog, tanto como graduação, como MBA. Pra mim, MBA nos Estados Unidos é bullshit. Tipo, só otário faz hoje em dia. Eu escrevi um artigo sobre isso, que MBA nos Estados Unidos hoje em dia é parquinho para adulto, porque a pessoa tem que botar R$1 milhão por um pedaço de diploma, onde a pessoa aprende coisas que ela já sabe. É só por um pedaço de diploma e 2 anos de férias. Eu sou muito polêmico, eu tolei o pau da barraca, chutei o pau da barraca naquele artigo. No anterior, no seguinte, foi sobre essa bolha estudantil nos Estados Unidos. Tem um monte de universidade que não prepara o estudante para a vida real, que faz o cara pagar... Cara, Stanford é 70 mil, uma universidade merda é 70 mil também. Um pouquinho abaixo. É um pouquinho abaixo, mas o preço é por aí. Nada é menos que 50. Exatamente, 60. nada menos que 50. Aí a pessoa se endivida, sai da faculdade com diploma em humanas, não consegue emprego, vai trabalhar em Starbucks. Enquanto isso, a dívida dela está aumentando. Então ela fica com 25 anos e menos $500 mil de patrimônio. E ela nunca vai pagar aquela dívida. Aí que você falou aí do trilhão... Do $1 trilhão da dívida. E você foi muito sensato ao pensar, irmão, se eu não conseguir bolsa, eu vou estudar no Brasil. E você fez o FUVEST. É isso. Fiz a FUVEST também. E fez o Enem. Porque meu pai falou, você aplica pra fora, mas lá é difícil, é imprevisível. Então tenha um plano B aqui, para você tentar garantir alguma coisa aqui no Brasil, que aí talvez uma pública ou uma privada, porque aqui a privada ainda dá para pagar um pouco, né? Qual seria o seu plano B aqui? Seria fazer engenharia na Poli. Na Poli da USP. Aí se eu não tô estudando nas melhores dos Estados Unidos, eu vou ficar aqui para fazer as melhores do Brasil, né? Boa, é mentalidade de vencedor isso. É lógico. Gostei. Beleza. Você aplicou estrategicamente para as universidades que oferecem bolsa. Vamos lá, Raul. Se o MIT vier e te aceitar e te oferecer uma bolsa de 100%, enquanto Stanford não te dá 100%, e aí, qual vai ser? Apesar de eu achar isso muito improvável, eu ficaria bastante na dúvida. Em abril eles têm aquele mês que você vai visitar as faculdades. Você vai fazer isso? Vou fazer isso. Você passa lá um final de semana, 3, 4 dias e tal. E daí eu acho que eu iria pelo meu feeling. Eu iria visitar lá, iria ver... porque o MIT eu conversei com um cara que ele era CEO da Estácio. Uhum. Ele fez um MBA em Stanford e ele tinha ficado também entre Harvard, Stanford e MIT. Ele estava entre o MBA dos 3. E ele falou que o MIT está desenvolvendo uma cultura empreendedora muito grande. Já é provavelmente a mais forte da costa leste, mas ainda não chega aos pés de Stanford. Mas o MIT também é muito conhecido por pesquisa acadêmica e pelo departamento de engenharia deles. Então eu ficaria bastante em dúvida entre essas duas faculdades.
Eu acho que iria mais pelo meu feeling como aluno, Visitar o onde campus. onde que eu encaixaria melhor. Ver, sei lá, se a turma do MIT é muito nerdona, se eles, sabe, ficam discutindo cálculo no intervalo, ou se a turma de Stanford, os caras só querem saber, sei lá, fumar maconha e não fazer nada, Aham. sabe, ir pra praia, entendeu? Acho que aí iria do meu feeling de como é o corpo de alunos, onde que eu me identifico, onde que eu encaixo melhor. Vamos lá. Agora volta o Gustavo Torres, que é um amigo meu, Gustavo, parceiraço. do Capão Redondo. Maluco saiu da favela. Porra, a história dele é 5 vezes melhor que a do Raul e 5 vezes melhor que a minha. Essa é da favela e hoje estuda na Stanford. E eu fui visitar ele na Stanford no ano passado. Não, em 2015, 2 anos atrás. Um pouco mais de um ano atrás, né? Vamos lá. Quando você falou que passou em Stanford, eu perguntei pra você: você conhece um tal de Gustavo Torres? Qual foi sua resposta? Eu falei que eu conhecia, eu vi ele na mídia, né, quando ele passou em Stanford, porque ele passou, sei lá, acho que em 8 faculdades nos Estados Unidos. Ele passou também em Harvard e tal, passou nas melhores, escolheu Stanford. E daí meu sonho já era ir pra Stanford, né, tava fazendo um curso de verão lá quando ele foi aprovado e tal. E daí eu falei, putz, mano, esse cara é bom, vou guardar esse nome na cabeça, né. Daí eu fui atrás, ele tinha um blog que ele falou um pouco sobre o processo de application, li e tal. E daí ano passado o Ryan divulgou na newsletter dele um curso que ele veio dar aqui no Brasil, que é o CS 106BR. O que ele fez? Ele pegou uma aula de Stanford, de introdução à ciência da computação, que é uma das mais famosas. Stanford é muito conhecida por ciência da computação, chama CS 106A. E daí ele trouxe, junto com outros brasileiros como o Michael Trout e o Breno Bianco. Eu conheço o Michael Trout, eu conheço os dois. O Michael, eu fiquei dentro do campus de Stanford, dormi no chão do quarto do Gustavo Torres. E o Michael era um brasileiro que eu não considerava ele brasileiro porque ele é gringo, ele falava diferente. Michael Trout, o nome, você já... Verdade. Ele falava português diferente, mas ele era brasileiro. Mãe brasileiro, não sei. Ele estudou na graduada, né? Na Graduate School, ele falava... Tá, ok. Ele e o Breno Dalbianco. Breno Dalbianco fizeram essa aula. Ele tinha uma equipe, acho que tinha umas 8 pessoas, mas eles eram os 3 brasileiros que estavam encabeçando o negócio. E daí eu me inscrevi lá, fiz o applicationzinho deles. Calma aí. Você ficou sabendo por quê? Por causa da newsletter do Ryan. Assina a newsletter. Eu marco. Galera, eu solto uns conteúdos... Cara, eu solto os posts no meu blog, na lista de e-mail. Solto promoções de Udemy, Ubook, essas paradas de pessoal que gosta de livro, gosta de conhecimento. E também solto essas coisas que acontecem, assim, evento. Galera, aí eu soltei lá, pessoal que mora em São Paulo. Vai ter um evento top. Se você quiser aprender a programar, um dos meus... Cara, eu sou mentor do moleque. Eu me considero um mentor do Gustavo Torres. Um dos meus mentorados vai fazer uma aula de graça de programação em Stanford, em São Paulo. Quem tiver interessado, se inscreve nessa parada. O seu Raul se inscreveu. Daí eu fui lá, tal, montei o applicationzinho deles, passei. Daí foi o mês de julho inteiro, de 2016. Aonde foi isso? Foi lá no Google Campus, perto da Paulista. Na Paulista. Mês de julho inteiro aprendendo a programar. Eram 3 vezes por semana, a aula era, tipo, acho que das 9 às 11, acho que era... De manhã. Acho que eram umas 2 horas de aula, e daí pauleira. Daí você chegava em casa... Tinha dever de casa. Eles deram uma resumida no curso, porque o curso de Stanford ele é dado em 10 semanas, se não me engano, e aí eles tinham 4 só, então eles deram uma enxugada, mas eles davam coisa pra fazer em casa, pra você testando programação e tal, e ali era resiliência, tinha que aguentar as aulas, tinha que absorver um monte de conteúdo e ir aplicando. E daí foi um desafio, mas eu tinha... Para. Pagou quanto? Nada. E aquela coisa do application, qual é? Principal coisa do application? É saber se vender. Não, e outra também, que você vai agregar valor. Você tem que então, mostrar o que você vale e o que você vai fazer com aquilo que eles vão te dar. O que você vai fazer com aquele conhecimento que eles vão te dar? Acho que isso falta muito no jovem Harvard brasileiro. tem uma pergunta que para falar em 50 palavras, bem sucintamente, quais são os planos para
o que você vai fazer com a educação que você vai receber em Harvard. Nossa, 50 Então, palavras. tá vendo? Ó, aqui a gente estava comentando, já apareceu o tema, só os temas que a gente estava conversando informalmente, apareceu a redação de Harvard, a de Columbia e a de Stanford. Já deu, ó, já estamos dando uma dica aqui. Você já tem, ó, 3 faculdades das melhores do mundo. Você já na sabe lista. o que esperar. Aí, beleza. Esses moleques pegaram a educação dele de Stanford, vieram ao Brasil, Compartilhar. nas férias, ao invés de fumar maconha, deu onda, como é que é? Não consigo mais beber e nem fumar maconha. Ao invés de ficar fumando maconha, igual essa molecada escrota do Brasil, ao invés de ficar correndo atrás de mulher, não sei o que, viajar pra praia, lugar de férias, os moleques pegaram as férias dele. Foi que mês? Julho inteiro. Pegaram as férias de mais verão. meses de planejamento, E né? Que é eles verdade. traduziram todo o material. Traduziram em o inglês, curso. Tinha uma apostila? Tinha. Tá, beleza. Os Não, malucos. E mais um detalhe que eles também estavam fazendo estágio na Ambev simultaneamente, durante as férias inteiras. Eles trabalhavam na Ambev. Estavam fazendo um estágio e ao mesmo tempo que faziam o curso. Eles saíam do curso e iam pra... Que eu saiba, acho que o Gustavo estava fazendo isso, não sei quanto aos outros. Mano, aí é aquela coisa. O que você vai fazer com essa educação que você vai receber em Stanford? O maluco planejou, traduziu o curso inteiro, repassou aquele conhecimento para jovens brasileiros. Tinha mais gente mais velha também. Tinha gente que já estava no mercado de TI aí, que precisava aprimorar, precisava saber um pouco mais de programação e tal. Eu tava lá também na luta. Cara burro velho, tipo 20, 30 anos. Eu não considero burro velho, mas... Tá, beleza. 20, 30 anos... Ok, moleques de 18, 19 anos traduziram o curso inteiro de Stanford e entregaram aquele conhecimento de graça durante as férias em São Paulo. Aquilo que o Gregor falou para você. Gregor falou para você, Raul. Fazia tempo que eu queria aprender a programar, que é um desafio. Em Stanford eu vou ter bastante disso, mas já comecei antes. Eu sabia um pouco como fazer site e tal, HTML, CSS, mas tava naquela... Tem esse fervor, né, de fazer aplicativo, de startup, não sei o que, aí você precisa saber programar um pouco mais além de fazer site. Eu tinha essa angústia por não ter dedicado muito tempo do meu ensino médio a realmente aprender a programar. Então o curso me deu uma base e uma iniciação que foi muito importante agora para eu continuar desenvolvendo o meu interesse no ramo de tecnologia. Que loucura, irmão. Aí, beleza. Você fez um network com os caras de Stanford. É lógico. Tanto é que quando eu passei em Stanford, um dos primeiros caras que me mandou mensagem no WhatsApp foi o próprio Gustavo. Como é que ele soube? Eu postei no Facebook. Ele te mandou mensagem no WhatsApp. Daí E eles te ajudaram em alguma coisa nesse processo? Primeiro a inspiração, né, geral. Liderar pelo exemplo. O cara Isso. foi lá e fez, eu posso também. Uhum. Você sentiu inveja deles? Não. Cobiça. Você sente um pouco. Não, mas assim, eu acho que... Agora, vamos lá. Eu teria inveja se eu não tivesse passado eles tivessem. Não. Agora eu vou te explicar. Vou te explicar aqui. Inveja é o seguinte. Eu vejo aquele cara ali e eu quero que ele não tenha aquilo. Não, isso não. Cobiça eu vejo aquele cara ali e eu quero ter... junto. Eu quero estar junto, eu quero ter o que ele tem. Não, é isso. Cobiça pra mim é bom. Inveja é ruim pra caralho. Que inveja mata. Cobiça te faz crescer. Eu me espelhava naquilo que eles estavam fazendo, que eles fizeram pra correr atrás do meu. E não só o Gustavo, como o Michael e o Breno, mas como uma outra galera de Stanford que entrou esse ano, o Chris Ciuto, o Emiliano, não sei se você conhece, também me ajudaram pra caramba, dando dicas para entrevistas sobre o que falar pra Stanford, o que enfatizar nas minhas redações, eles leram, revisaram, toda essa... Revisaram a tua redação, os caras lá de dentro. Toda essa turma aí me deu um super apoio, tanto motivacional quanto técnico pra Então é o poder do networking desde cedo. Desde 16, 17 anos. Meu pai sempre me disse, a vida é networking. Meu pai ele fez faculdade na FAP no tempo que o João Dória estudava lá. Caraca! Ele teve aula também, ele não fazia publicidade, mas o presidente o dono daquela companhia de propaganda, Liu Lara, conhece? Uhum. Estudou com meu pai também. O irmão dele até estava na praia com a gente agora no Réveillon e tal. Então, é o poder do networking. Você vai conhecendo as pessoas. Uma pessoa conhecida, uma pessoa interessante que você conhece é uma porta aberta. Talvez você não veja o valor naquele momento, mas lá pra frente você retoma aquele contato e pode ser uma grande oportunidade que mude sua vida. E é aquela coisa.
você foi exposto ao poder do networking desde pequeno. E eu fui exposto ao poder do networking a partir dos meus 16 anos, porque o Wharton, University of Pennsylvania, é totalmente networking. Você tá lá para conhecer gente que vai agregar valor para você no longo prazo, porque só tem gente pica lá. E você é a média das 5 pessoas que você passa tempo com, só tem gente pica, você vai ser pica também. Uhum. Cara, beleza. O que você vai fazer com o teu diploma de... Não, vamos lá. O que você vai estudar em Stanford? Cara, eu tinha muita certeza que eu queria engenharia elétrica e ciência da computação para trabalhar e desenvolver tecnologia. Aham. E depois também tem umas aulas de management business para desenvolver um modelo de negócio a partir dessa tecnologia desenvolvida. Certo. Mas hoje eu estou vendo que o mercado de tecnologia ele tá pendendo bastante para a interação entre humanos e a tecnologia. Não a interação só de tipo tocar na tela, mas a interação biológica, tipo sei lá, o seu corpo mesmo, sei lá, uma tecnologia que capta os sinais do seu cérebro, faz alguma coisa, entende a pulsação do seu coração, sabe? Essa tecnologia que vai cada vez mais se integrando na nossa vida. E por isso que eu também estou considerando bastante tirar um diploma em bioengenharia. Bioengenharia existe no Brasil? No Brasil, se não me engano, é muito restrita. Tipo, uma universidade ou outra que tem. Acho que tem na UFSCar só e... Não sei deve ser mais. desenvolvido o curso. Não é tão já desenvolvido quanto lá fora. Interações entre o ser humano e a tecnologia. Dá um exemplo. Deixa eu pensar. O chip da Nike, aquela parada? Assim. Pode ser o chip da Nike que você coloca lá no tênis, que ele interpreta as suas atividades físicas, vai desenhando o seu padrão de comportamento. Eu já vi também um sistema de tecnologia que o cara ele capta a atividade dos seus neurônios no cérebro e daí permite... É aquele negócio do Stephen Hawking, sabe? De captar a atividade mental e traduzir, entendeu? Tipo, o negócio do Stephen Hawking é um negócio super desenvolvido. Tipo, é um negócio fora da curva atualmente, mas pelo que eu tenho lido, artigos, sei lá, Business Insider, The Economist, revistas de ciência e tal, talvez esse vai ser... pessoas também que eu tenho conversado que já tem alguma relação com esse ramo estão falando que o desenvolvimento de tecnologia vai invariavelmente passar por isso aí. Vamos lá. Agora, a gente já falou de faculdade aqui. Eu queria te perguntar coisa mais humana, mais pessoal. Tá acabando a entrevista, mais pessoal do seguinte, as pessoas, tipo, você teve que abrir mão de várias coisas, certo? Com certeza. Você teve sua versão do modo Buda, conta pra mim. Eu não vou dizer que eu sou a pessoa mais focada do mundo e mais disciplinada. Ainda tenho 17 anos, muito para aprender, muito para viver. Mas tendo esse objetivo que eu tinha na cabeça, é mais ou menos aquilo que o Ryan fala no livro dele. Ele colocou que Estados Unidos era o lugar dele, era o lugar que tinha os rappers, que tinha os ídolos dele de basquete, onde tinha o mercado financeiro, ele sabia que o lugar dele era ali. E eu, quando coloquei essa ideia que eu queria estudar fora na cabeça, porque lá é um ambiente melhor para empreendedorismo, para desenvolvimento de tecnologia, para transferir tecnologia da universidade pro mundo real, pro mercado, eu sabia que lá era meu lugar. Então eu falei, bom, vamos lá, se eu quero chegar lá, o que eu preciso fazer? Eu preciso focar nas minhas extracurriculares, eu tenho que me conhecer melhor para fazer essas redações, eu tenho que estudar pra caramba para essas provas que eles pedem. Então foi aquilo, sentar a bunda na cadeira, montar a planilha, preciso fazer isso. Então vamos lá, se eu quero chegar onde eu quero chegar, eu já fui pesquisando também exemplos de pessoas que tinham passado, como o Gustavo e tal, fui analisando mais ou menos o perfil de candidato que eles queriam, o que eles estavam buscando num candidato, o que eu deveria enfatizar nas minhas redações. E daí foi isso, são 3 coisas então. Eu sabia onde eu queria chegar, e daí eu esquematizei os passos que eu tinha que dar a partir do meu objetivo e do exemplo de pessoas que já estavam lá, já tinham atingido. Então você abriu mão, talvez de vida social, por um tempo, vida social, zoeira. Um pouco por morar também um pouco longe de São Paulo, já, sabe, programa que vai até muito tarde já era mais difícil. Mas enquanto muita gente estava no bar, tal, eu estava em casa. Enquanto muita gente estava no bar, tal, eu estava lá em casa. Até agora.
Réveillon, verdade. muita gente viajou a partir do Natal. Você tava preenchendo tá? a application. Eu tava preenchendo a application. Escrevendo Até dia 31 de Mano, dezembro eu tava lá. 10 anos atrás, Você tava na mesma... eu tava na... Porque assim, 31 de dezembro era o deadline. Agora o ano é dia acabou, 1º de agora é dia janeiro. 1º. Mas eu não queria deixar pro 1º de janeiro. Né? Entendi. Aí ia pedir, porque daí vai todo mundo mandar no 1º de janeiro, sobrecarrega o sistema, seu Verdade, pagamento talvez não vai processar. entra, Eu falei, entendi. vou passar o ano novo Antes. tranquilo com isso, pelo menos. Eu passei o Natal de 2006 inteiro, a família tava lá, não sei o quê, e eu tava preenchendo o meu application no site da Universidade da Pensilvânia. Eu lembro até hoje que eu mandei submit, eu tava com a família no Natal. Eu passei mais relaxado porque eu já tinha um resultado não, positivo. não. É Mas verdade. mesmo assim- Você já tinha passado para você fez as outras. Mas mesmo assim eu ainda estava determinado porque eu queria ver quão longe eu chegava. Falei, Só bom, pra ver como você chegar, pra ver. É. Raul Dagir foi aceito Harvard, Yale, pá. falei, pô, eu já passei em Não, Stanford. pessoal, eu é não tenho nada a verdade, perder. não tem nada a Eu falei, perder. Você vamos foi ver lá onde- e fez. Eu não teria essa cabeça não, sabia? Já teria Eu miado teria tudo. chutado o pau da barraca e me enchido de goró nessa idade. Entendeu? Eu não bebo. Ah, beleza. Não Se eu faço fui nada ali, ó. disso. Se eu fui ali, pô, passei na minha número 1, eu não vou nem me ligar pro application dos outros. Mas assim, essa coisa. Eu passei o Natal inteiro fazendo o meu application e mandei pra lá. E eu lembro que foi na noite de Natal que eu mandei University of Pennsylvania. E eu passei na University of Pennsylvania. Huntsman Program. Aí, vamos lá. Então você teve que abrir mão de mais coisas do que as pessoas da sua idade. Sim. Certo? Você não bebe. Todo mundo, 17, 16 anos, o pessoal bebe. Pode falar. A pessoa bebe. Mas eu E também as pessoas também tem gente que usa drogas. Tem pra caramba. Ficando cada vez mais popular. Mais popular, parece. mais cedo, beber e usar drogas, um moleque focado, porque ele sabia onde queria chegar. Tinha um pouco... meus pais não bebem, tá? Então eu também não tenho esse exemplo. Meus pais não bebem. Nunca achei o negócio, sabe, muito gostoso. Já sabe, se dá um golinho de cerveja aqui pra experimentar, sabe? Eu achei um negócio amargo, não gostei. Nunca mais experimentei nada. Meus pais não bebem. Quer dizer, É um negócio às assim, vezes eles bebem um vinho, mas eles nunca beberam na minha frente. É isso. Eles bebem assim, casualmente, vai alguém em casa. Não toma na minha vinho. frente. Por causa do exemplo. É. Eu tenho história, e também porque eu tenho histórico de alcoólatra na família. E que pra quem lê o livro Wall Street, eu bebia pra caraca. Quando eu trabalhava na Bolsa de Valores de Nova York. E eu ganhava muito dinheiro, eu bebia pra caraca. Então, é um impulso que você soube controlar. Todo mundo tá bebendo, você não fazia aquilo. Pior que as festas, né? Todo mundo ali... Fumando maconha. Animadíssimo pra caramba. E eu ali na minha. Eu ia lá, eu chegava na festa, eu fazia um networking. Mas eu você pegava conversava mulher? Com a galera. Beijava na De boca. vez em quando, sim. Tá. Aí, Cada coisa tinha o seu momento. E você não tem é, que tipo, saber não é, eu falei, balancear. Raul não é nerd. Ele é um cara, gente como a gente, que Não é. acordou pra vida mais cedo. Ele não é um nerd. Ele é um cara sou um normal. alienígena Não é alienígena. também, Ele é um cara normal. E dá pra mostrar que é ser feito. Mas ele, tipo, foi um pouco além das pessoas da idade dele, porque ele teve que abrir mão de certas coisas e resistir aos impulsos. Agora é o seguinte. Quando as pessoas falam mal de você, o que elas falam? Cara. Opa, agora vírgula. Quem mandou perguntar essa foi o Ricardo Bassalha, que é o CEO, quer dizer, diretor nacional da Michael Page, maior empresa de recrutamento Headhunter. E ele foi um entrevistado desse podcast há alguns meses atrás. E ele é meu mentor. Eu fui apresentar o meu mentorado ao meu mentor. E ele falou, eu quero que você... Vai, umas perguntas para apresentar por Virgão aqui, para perguntar por Virgão aqui no meu podcast. Ele usa essa pergunta muito em processo seletivo. Quando a pessoa fala mal de você, Raul, o que ela fala? Cara, eu acho que as pessoas mais falam de mim por causa da minha opinião política, sabe? Quando o debate fica bem esquentado pros dois lados. Eu acho que ninguém nunca me xingou. Você é assertivo, mas é assertivo isso. Mas eu acho Você tem sua opinião formada e você... Mas às vezes no calor do debate você acaba se exaltando um pouco, sabe? Mandando se fuder, uma coisa assim. Exato, partindo um pouco mais pra baixaria. Mas acho que ninguém nunca me xingou assim por ir atrás dos meus objetivos, nem nada. Eu acho que todo mundo sempre me elogiou por essa determinação e por essa vontade de ser diferente.
Mas, assim, em discussão política, normalmente o que eu era xingado era egoísta, Egoísta. era coxinha é clássico, né? Coxinha, recebo egoísta. Você falou, ó, votei no Dória, putz, acabou, velho. Ah, mesmo, é? É. Vamos interpretar que é coxinha, não sei o quê. Você fala, putz, velho, apoia a PEC 55 aí. Putz, aí o cara é coxinha individualista, é capitalista, é não sei o quê. Aí é... Você não fala fora Temer, assim. Não. Aí Mas o pessoal eu não interpreto isso como xingamento. Tá, mas assim, a pessoa fala mal de você por Fala, causa da fala. sua opinião formada. Você é um cara que tem a opinião formada e você bota a cara. Sim. Parecido comigo. As pessoas falam mal de mim porque eu boto a cara, eu sou muito autêntico e eu tenho minha ideia e ponto final. As pessoas podem não concordar comigo, mas eu sou ali, eu boto a cara. Você botar a cara desde criança, então, desde moleque. Não, pior é que não. Começou agora? Eu era bem tímido até. Antes, sei lá, até o 8º ano, eu não tinha coragem. Não é que é coragem. Eu era muito tímido pra parar um cara na rua e falar, pô, cara, me diz aí onde é que é o Starbucks. E eu notei isso aí, eu notei um pouco, você ficou um pouco. Eu perguntei hoje na rua, a gente procurando o Starbucks. Eu notei que você ficou um pouco até se soltar, entendi. Mas como é que você superou isso aí, essa timidez? Então, no 9º ano, entrou um cara na minha sala, não, foi no 8º ano, entrou um cara na minha sala que tinha, o pai dele era diretor aí, internacional da Philips. Uhum. Ele tinha acabado de morar uma temporada em Singapura e tal, ele era super fluente em inglês. A escola, o Peridomus que eu fazia tinha um programa bilíngue. Então, à tarde, de manhã eu tinha currículo brasileiro, à tarde era currículo americano. Tipo, eu tinha, sei lá, Mathematics, Language Arts, Social Studies, todas as matérias em inglês. Que me ajudou muito também nessa missão de estudar fora. E daí eu falei com ele, porra, velho, o Brasil vai estar chegando aí, Copa do Mundo, Olimpíada e tal. Será que o Brasil tem mesmo a capacidade de receber essa quantidade imensa de turistas? Ele falou, eu também não sei e tal. A gente falou, mano, vamos testar. A gente foi lá no Shopping Iguatemi, entramos na Osklen e falamos inglês com o atendente. Falou, vamos avaliar o serviço. Fingi que é grego! Pior é que é. A gente criou um site chamado Blitz da Copa, pra ir avaliando as lojas, o quão bom era o atendimento pros turistas que estavam vindo pro Brasil. Você botou isso no application? Botei. Porra, top. E daí, porque a gente chegava ali na cara de pau, pá, começar a falar com o Com o cara. seu sotaque americano, sotaque bom, tá. Porque eu fazia o programa americano e o outro tinha estudado em escola internacional. E as em pessoas Singapura. não estavam preparadas. E as pessoas compravam. A gente chegava, sei lá, Havaiana, falava, putz, cara, quanto que tá esse modelo aqui? Mas, pô, só tem esse modelo aqui, sei lá, com Ronaldo 10, não tem um modelo da camisa da França, sei lá, sabe, aquelas Havaianas que tinha número. Então, não tem um modelo, sei lá, com a alça que é desse jeito, um número menor. A gente ia enchendo o cara de pergunta pra avaliar mesmo. Teve uma vez até que eu entrei numa loja, no Iguatemi, uma loja de mala, né? E o atendente foi o mais criativo que eu já peguei. Ele chegou lá, ele viu que não... Tentou arranhar o inglês, viu que não ia dar, ele chamou assim, tava ali atrás do caixa, ele chamou, abriu o Google Tradutor e falou, digita aí o que você quer. O quê? Eu ia lá, digitava em inglês, ele lia em português e daí ele vai lá e digitava a resposta pra mim. Gostei. E daí eu falei, putz, o cara ganhou ponto comigo por causa da criatividade, pensou fora da cara. Conclusão geral desse experimento, o Brasil não estava preparado no inglês. Não muito, tinha muita gente ainda. Mas foi um negócio muito bom, então foi por isso que eu tava falando da timidez, foi um experimento muito bom pra eu me soltar. Que daí eu chegava Você só... tinha 15 anos. Eu tinha 13. 13 pra 14 foi isso. E daí foi aí também que eu fui atrás de entender como que desenvolvia site pra montar o blog que a gente ia divulgando esses resultados e tal. Eu tava no 9º ano, acabou não dando muito certo, não sabia muito de marketing, muito de divulgação, sei lá, acho que a gente conseguiu 100 likes na página do Face. Foi uma conquista pra época. Eu gostei bastante de participar do projeto. Tá no ar ainda? Não, já saiu do ar. Por quê? Você não pagou porque tava host? tendo custo, e eu não tava mais postando e tal, não tinha mais acesso, daí eu falei, encerra mano, aí. isso aí é parte do teu legado, daqui a pouco você vai ganhar muito dinheiro e você vai botar esse site de volta no ar só pra tá ali. Seria legal. Que assim seja, né? Amém. Que assim seja. Mano, tá acabando a entrevista aqui. Você... Eu sempre pergunto no final das entrevistas... Vamos lá. Quando eu falo sucesso, qual a primeira pessoa que vem na sua cabeça? É meu pai. Meus pais.
Gostei, Meus cara. pais. Gostei. Meus pais. Você não falou Jorge Paulo Lema, não falou os caras ricos. Gostei, cara. Eu nem conheço os E caras. você já pô, falou, que e eu vou você falar já de falou sucesso? também. Você já falou também porque o seu pai é um. Você explicou no início, né? Não, e minha mãe também é um super exemplo, porque ela foi fazer esse curso lá fora, ela tinha uma notona de TOEFL. E os caras lá desse curso de Illinois falaram, pô, você não quer continuar aqui e tal? A gente consegue uma super universidade, talvez até uma Ivy League para você continuar estudando, fazer uma pós, que seja. E ela mesmo sendo muito determinada, muito estudiosa, ela abriu mão dessa oportunidade pela nossa família e tal. Nossa, cara. Ela dá aula no Pueridomus, que era onde eu estudava. Dá aula de inglês. Dá aula de inglês para estar perto da gente, para acompanhar a nossa formação. Meu pai também dando todo o suporte sempre que eu precisava. Então, eu acho que meus pais são meus exemplos de sucesso. Eles conseguiram... Eu tenho mais dois irmãos, né? Eles conseguiram formar. A gente ainda não é adulto, mas o que eu vejo até agora, eles têm tido muito sucesso na formação. Além da gente ter essa gana, a gente teve uma educação para tratar bem as pessoas, para se relacionar bem com a família, sabe? Não aquele cara que vai no jantar de família e ficou no WhatsApp. No WhatsApp, Aprender a conversar com gente mais velha, aprender a ir atrás das coisas, aprender... É isso mesmo, dar o valor conversar do com trabalho. gente mais velha. Eu converso com você de igual para igual, como se eu tivesse a minha idade. Os caras aqui da... A gente tá aqui num encontro da nossa fraternidade, estou aqui no apartamento do amigo Felipe Pestana, e ele trata todo mundo de igual para igual. Os caras são pelo menos 10 anos mais velhos que ele. Interessante mesmo, esses social skills você tem desenvolvido realmente. Eu acho que assim, as pessoas que mais me influenciaram foram meus pais. Se eu tive algum tipo de sucesso até hoje, é porque eles tiveram sucesso também. Eu devia desenvolver um pouco mais de gratidão pelos meus pais. Meus pais apanham. Meus pais são os maiores vilões dos meus posts. Mas eu diria assim, meu exemplo de sucesso é minha avó. Por uma simples razão. Ela nunca ganhou mais de R$1.000 na vida. Desde os anos 70 eles sobrevivem com salário mínimo, moram em área de risco, e eu nunca vi minha avó reclamando da vida em 26 anos. Então pra mim é uma métrica de sucesso, nunca vi ela reclamando da vida. Cara, o livro que você mais deu de presente, O Poder do Hábito. top, que o Hackeando Tudo foi baseado nele. Um amigo meu, o Iago, estuda lá comigo, Ih, comentou na gente hoje o Iago. Comentou, postei no Instagram. Iago Mina, ó, guarda aí, esse cara também é foda. Esse cara é foda. Um dia eu tava lá na casa dele e falou, porra, Raul, já leu esse livro aqui? Eu falei, não, mano, o que é? Ele falou, é uns negócios pra melhorar a produtividade, entender como funciona o pensamento humano, a organização de corporações, que eles também dão exemplo lá do metrô de Londres, do Starbucks, da Alcoa e tal. E daí eu falei, mano, sei lá, você me empresta aí? Ele me emprestou e tal, eu li o livro e falei, puta que pariu, esse aqui é muito bom o livro. E daí, desde então, eu recomendei pro meu pai, dei pra ele de Natal agora, já dei pra outros 2 amigos também. Então é o livro que eu mais recomendo. Foi o livro Abriu muito minha cabeça. Foi o livro que inspirou o Hackeando Tudo, mas entra naquela categoria de um livro de 300 páginas que pode ser bem explicado em 10 páginas. Tem muita assim, enrolação ao longo do livro. E eu falei assim, na introdução do Hackeando Tudo, eu falei, cara, eu achei o livro uma merda, mas mudou minha vida. Mudou. Não é? Ele enrola porque ele vai dando bastante exemplo. É acadêmico, é empírico. Ele esmiuça, porque o cara é um jornalista, então ele esmiuça bem cada caso. Para um cara que também gosta bastante de uma investigação é bom. Para um cara que só que é mais assertivo, mais objetivo, que nem você, aí você pegou a mensagem geral ali, você não precisa mais de tanto exemplo. Falando nisso, vou fazer um merchanzinho, vou botar o link aqui embaixo. 12 Minutos, uma plataforma nova que eu descobri há bem pouco tempo atrás. Eu sou um cara que gosta muito de ler, né? Eu leio 200 livros por ano. Essa plataforma, o cara pegou livros de negócios. Muitos desses livros não existem nem no Brasil. E ele resumiu esses livros. Resumiu só o filé mignon, só o suquinho. Para a pessoa não perder tempo lendo o livro inteiro, ela paga mensalidade ou anuidade, sei lá, do 12 minutos, e lê os resumos dos livros. E esses resumos são tão bem feitos que, basicamente, realmente, você não precisa ler o livro com aquilo. Sei que o pessoal que gosta de ler, lê. Hoje em dia, eu não leio mais livros de negócios por causa do 12 minutos, que eu pego lá o conhecimento 12 minutos. Eu não leio mais livro de autoajuda nem de psicologia por causa do Philosopher's Notes, que é uma plataforma parecida.
E eu me dedico, tudo que eu leio hoje em dia é storytelling. Contar história, autobiografias, ou contando história. Nada de ficção, histórias reais. E pra quem quer estudar fora também, storytelling é um puta skill que vai te ajudar na hora da redação. É verdade. Saber contar uma história, saber desenvolver, é verdade. E hoje em dia, eu uso o Business no 12 Minutos, desenvolvimento pessoal, psicologia, que eu gosto muito também. Eu pego o Philosopher's Notes, botar o link aqui embaixo de todos eles, e eu dedico pra ler mesmo, pra escutar meu audiobook em storytelling. Então é uma plataforma legal, vou deixar o link aqui embaixo. Eu vou tentar desenrolar um desconto com o CEO disso aí, porque o negócio é caro, é focado num público corporativo. O valor é alto, tipo, se o cara cobra, sei lá, R$300 por ano, é que ele gera R$1.000, muito mais que R$1.000 de valor para você. Bom, última pergunta, um lugar do mundo para você visitar. Pra visitar? Deixa eu pensar. Você não foi ainda, mas você tem vontade de ir, por quê? Cara, um lugar que eu curto bastante é Dubai. Dubai? É um lugar que eu gostaria de Outro merchan. O meu 7º livro foi uma coprodução com o Rafael Coelho, que é um garoto lá do Rio, camarada meu, fez um guest post no site. Ele estudou de graça e recebeu uma bolada de grana por mês para fez um mestrado na Universidade do Sultão da Arábia Saudita. Fez um mestrado. E os caras pagaram para ele para estudar. E ele viajou o Oriente Médio inteiro e desconstruiu qualquer imagem que eu tinha sobre o Oriente Médio. E ele fala sobre Dubai lá. Que Dubai é uma cidade do Oriente Médio para ocidentais. Que na realidade o dia a dia é muito diferente. E Emirados Árabes também está sendo um polo financeiro e tecnológico muito grande. É mesmo? Tecnologia, agora, né? Eles estão investindo um pouco... eu digo tecnologia em termos de... Startup consumo energético, tá. Coisa mais engenharia, assim. E engenharia civil também ela tá bombando, então... Com certeza. Você quer visitar Dubai? É um lugar... meu pai teve algumas feiras que ele foi lá visitar, foi expor produto, e daí ele mostrava as fotos do aeroporto, daquela avenida principal, do Burj Khalifa. Eu falei, putz, preciso ir pra aí. Ano passado eu fui em Abu Dhabi e realmente é uma realidade diferente. É. Mas segundo o Rafael Coelho, que morou na Arábia Saudita, aquilo ali é um microcosmo. E ele, cara, esse maluco foi até a Síria, na época que o Estado Islâmico estava crescendo, ele quase foi executado. Mano, o livro é pica, e eu vou botar o link aqui embaixo também. Raul, obrigado pelo seu tempo, cara. Valeu, Rayan. Tamo Dá junto. uma mensagem, deixa uma mensagem aí pra galera. Mensagem que eu vou deixar, apesar de tudo, a frase que eu ainda mais sigo é: a soberba precede a queda. Opa! É uma da Bíblia, ou seja, sempre seja humilde e aberto para aprender e para experienciar novas coisas, porque quanto mais você achar que alguma coisa está garantido, maior vai ser o soco na cara que você vai tomar depois quando nada der certo. Então é melhor você ser low profile e ir tocando sua vida até a hora que alguma coisa... e ir se esforçando para alguma coisa dar certo, do que se achar o picão e na verdade só viver de aparência. Nossa, que profundo. Ficou boa, né? E eu vesti a carapuça. Eu agora, tipo, beleza, você é 10 anos mais novo que eu, mas eu aprendi algo com você e eu realmente me espelhei nisso aí. Minha arrogância e tal, eu fico às vezes realmente... como é que fala de novo? A soberba? A soberba precede a queda. E todas as quedas da minha vida vieram um pouco depois de soberba. Porra, mano, obrigado pela lição de vida, cara. Valeu, Rayan. Uma criancinha de 17 anos dando lição de vida com um cara burro, velho. Mano, é por isso que eu gosto do podcast. Esse foi mais um podcast Mundo Rayan. Assina a lista de e-mail aí, tá o link aqui embaixo. Tamo junto. Muito obrigado por ter passado quase 1h30 com a gente aqui. Valeu!